eu tenho que parar de começar livros antes de terminar os que eu já comecei. São exatamente 6h25 da manhã, hoje é um domingo, e eu tô trabalhando aqui no meu journal todos os dias. Como vocês sabem, eu já gravei vários vídeos falando sobre esse hábito em específico. Eu escrevo sobre os meus dias. Por exemplo, eu falo sobre o que eu fiz ontem, enfim, tem uma série de 9 perguntas diferentes que eu utilizo para guiar, minha escrita sobre os meus dias. Eu pensei em começar a gravar esse vídeo, eu pensei em fazer essa inserção talvez, ou até ser o início mesmo de um vídeo, porque, não sei, eu queria compartilhar isso também de forma gravada. Mas a primeira coisa que eu queria compartilhar é isso. Eu preciso parar de começar novos livros antes de terminar os que eu já comecei. Pelo menos foi o que eu acabei de escrever vim aqui, porque literalmente faz, 2 dias que eu tava fazendo um exercício de escrita. Eu tenho vários exercícios de escrita diferentes, entre eles criativo, em que eu simplesmente sento e começo a escrever sobre alguma coisa. E eu tive uma ideia, eu comecei a escrever sobre essa ideia. No primeiro dia saiu mais ou menos umas 600 palavras a partir desse exercício de escrita. É bastante coisa, considerando que na maioria das vezes o meu exercício de escrita é 300 palavras. E aí ontem eu escrevi mais ou menos umas 1.390 palavras em, 20 minutos. Sério. É bastante coisa para 20 minutos. E eu comecei a criar um mundo. Esse seria um livro de fantasia. Eu não quero falar muito sobre ele, porque eu não sei, eu não gosto de ficar falando muito sobre as coisas que eu acabo de começar, porque geralmente dão errado. Eu não sei se eu tô animado ou se eu simplesmente tô curtindo trabalhar nesse universo. Eu não sei se isso vai ter algum tipo de futuro. Eu não sei nem se essa história vai ser boa, mas eu não sei. Minha sensação é que eu quero continuar trabalhando nesse livro. Mas às vezes eu fico pensando, sei lá, em todos os outros livros que estão teoricamente parados, ou que eu estou trabalhando no momento. Em especial, teve uma outra ficção que eu comecei ali no final do ano passado, mas eu literalmente parei de escrever nela, apesar de vez em quando pensar sobre ela. E, inclusive, também tem o meu livro de produtividade que atualmente eu estou trabalhando. Tem a continuação dos meus livros, tipo a continuação do Outlanders. Mas mesmo assim, eu sinto que vale a pena, sei lá, começar outras ideias também. Por mais que eu não dê continuidade com elas hoje, eu sinto que em algum momento eu posso trazer elas de volta à vida. Por mais que no momento elas estejam meio que mortas ou paradas. É por isso que eu acho que eu tô continuando com isso daqui. Eu também tenho uma ideia, já faz bastante tempo que eu quero fazer isso. Mas eu quero criar um novo formato, não um novo formato, mas eu quero tentar... Porque assim, tem uma forma tradicional de você escrever livros, publicar livros e vender livros. É uma forma interessante, mas eu queria tentar algo novo. Novo como... Tipo assim, eu queria fazer o que geralmente mangás e manhwas e webtoons fazem. Eu literalmente queria me transformar como no criador do One Piece, só que no Brasil, em termos de livros. E eu sei, isso ficou muito aleatório. Mas a minha noção é que cada vez mais as pessoas estão querendo consumir conteúdos mais curtos. E eu entendo isso. Eu critico, mas eu entendo. Mas eu quero me aproveitar disso. Como exatamente? Eu penso em, ao invés de fazer um livro longo de 300, 400, 600 páginas, eu quero dividir isso em volumes, igual é com mangás. Sacou? E eu sei, não é nada revolucionário, mas não é o tipo de coisa comum de se fazer. Eu não quero necessariamente criar contos, mas eu quero que, por exemplo, os meus livros, eu gosto muito de escrever os livros por partes. Geralmente as pessoas gostam de escrever em 3 arcos. Eu escrevo em 4 partes diferentes. Parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. E se cada uma dessas partes, que geralmente tem por volta ali das 100, 150 páginas, for volumes diferentes, entendeu? Tipo, eu ganho mais dinheiro e ao mesmo tempo satisfaço a vontade das pessoas de terem conteúdos mais curtos. Porque se você leu a primeira parte e você gostou, você primeiro vai pagar mais barato, porque é um livro menor. E segundo, se você não gostou, você ignora. Você não gastou tanto tempo, você não perdeu tanto tempo, você não perdeu tanto dinheiro. Pelo menos essa é mais ou menos a minha ideia. Não achem que, porque eu tô explicando de forma simples, que é literalmente você só cortar 4 partes. Por exemplo, eu não poderia fazer isso com o Outlanders atual. Não dá. A história não foi pensada ou criada para isso. Para você fazer uma coisa assim, pelo menos na minha cabeça, pela teoria e por tudo que eu já tentei, é algo mais complexo. Você literalmente precisa fazer isso com intenção. Ou seja, você precisa escrever nesse formato, ao invés de você escrever num formato normal. Aguardem, talvez daqui uns anos Lucas pode se tornar bilionário por conta dessa ideia. Mas enfim, eu queria compartilhar isso. Outra coisa que eu queria compartilhar é que tem muita gente que não tem noção. Elas
simplesmente deixam o medo ou a angústia dominar elas. Simples assim, elas deixam o medo e a angústia dominar elas. Isso me irrita, porque você poderia estar fazendo tanto, mas tanto com as coisas que você tem hoje. Você acha que é a pior pessoa do mundo, você acha que tá, sei lá, na pior situação do mundo, mas você não tá na pior situação do mundo. E eu sei que você já começou a reconhecer, que você não está na pior situação, mas você ainda não acredita no seu potencial. Você ainda não acredita no seu potencial e é por isso que você continua sendo um merda. Literalmente é por isso que você continua sendo um merda. Você tem condições, você pode fazer mais e você sabe que você pode fazer mais. Mas mesmo assim você não faz, porque você tem medo. Medo do fracasso, apesar de honestamente não fazer sentido. Medo de apostar em você mesmo. Você tem medo de apostar em você mesmo. Você tem noção disso? Você tem medo de apostar em você mesmo. Eu não consigo não desprezar isso, mas ao mesmo tempo eu não consigo não querer ajudar. E eu sinto que eu vou tomar no cu por conta disso. Eu realmente sinto que eu vou tomar no cu por conta disso, por querer ajudar, mas mesmo assim a questão é que eu confio mais em mim mesmo. Eu confio mais que, por mais que eu tome no cu, eu posso meio que lidar com essa situação. Eu não sei, meus amigos, não sei.